Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de segunda-feira. O meu nome é Mariana Leitão. Hoje vou falar sobre os casos que têm ocorrido ao nível das autarquias. Têm, de facto, surgido alguns nos últimos tempos e ainda agora, semana passada, houve mais um caso. Estes casos, ao nível do poder local, não são de agora. Há algumas décadas que sabemos e foram já alguns deles trazidos a público, outros houve indícios ou houve suspeitas, acabaram por não ter depois sequência para irem a tribunal, mas a verdade é que a corrupção ao nível do poder local é uma realidade. Ela existe, ela acontece, obviamente não acontece em todas as autarquias, temos certamente autarcas idóneos e responsáveis em inúmeras autarquias, mas a verdade é que em outras temos de facto pessoas que se aproveitam da sua situação de autarca, da influência que têm ao nível local para, através do benefício que podem dar a determinadas empresas ou entidades ou até mesmo pessoas por conta de determinadas autorizações ou de acelerarem determinados processos dentro da própria Câmara, serem beneficiadas a título pessoal por esses facilitismos que dão a estas entidades ou empresas. E isto obviamente é crime, isto é corrupção, e ao nível local acontece obviamente numa dimensão mais pequena, pela própria natureza dos negócios envolvidos, que são obviamente sempre mais a nível local, mas tem exatamente o mesmo nível de gravidade de um qualquer caso de corrupção. Não só prejudicam profundamente o funcionamento de qualquer autarquia, como desprestigiam profundamente as próprias instituições que estas pessoas acabam por estar a representar. E isto acontece porque, efetivamente, temos tido inúmeros problemas ao longo das últimas décadas em que o Poder Judicial não consegue ou não tem conseguido, agora cada vez, felizmente, com maior sucesso, vêm estes casos a público, mas durante as últimas décadas, por alguma ineficácia ou por inoperância ou por incapacidade, muitos destes casos aconteceram sem que houvesse, efetivamente, qualquer investigação sobre eles. E, portanto, há um sentimento de impunidade que é, no fundo, parte do problema, porque esse sentimento de impunidade é o que faz com que, ao longo dos anos, os autarcas continuem a ter este tipo de comportamentos, sentindo que não lhes vai acontecer nada, ou porque os valores são pequenos, ou porque não são investigados, ou porque ninguém vai suspeitar e ninguém vai perceber que aquilo se está a passar. E, portanto, é fundamental que haja mecanismos que permitam que se fiscalize e que se avalie, no fundo, a atuação destes autarcas, a forma como as autarquias funcionam ao nível do Poder Executivo, para garantir que estes casos não acontecem e para que haja, de facto, um sentimento de que quem no fundo for agir em incumprimento da lei vai ser punido de acordo com a lei. E é muito importante que isto comece a ser uma prática comum e que o Poder Judicial atue efetivamente também ao nível local. Os mecanismos que existem hoje em dia ao nível do próprio funcionamento do poder local são, obviamente, insuficientes para fazer essa fiscalização e, portanto, é preciso que haja mais meios, mais mecanismos e uma maior atuação por parte do Poder Judicial de investigar, de apelar a que haja, efetivamente, uma maior, ou pelo menos a dar seguimento às denúncias que surjam no âmbito local, porque a corrupção não interessa o valor, os valores associados, interessa sim o princípio que se está a violar. E, portanto, ao nível local, por mais que sejam situações em que, se calhar, em alguns sítios estamos a falar de trocas de favores
Isto é corrupção. E o Poder Judicial tem de estar em cima destas situações também, para que haja uma maior percepção por parte de todos nós e especialmente de quem ocupa esses cargos, de que se efetivamente tiver uma atuação que vai contra aquilo que são os princípios de uma boa governação e de alguém que é titular de um cargo público, será devidamente investigado e caso se prove que efetivamente houve ali situações de corrupção, abuso de poder, peculato, o que quer que seja, sofre as devidas consequências. E só assim se conseguirá efetivamente garantir que estes casos são cada vez menos frequentes. Muito obrigada a todos e até para a semana.